Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou junto com vocês nessa nossa árdua caminhada. Chegamos aí, meus sobreviventes, meus grandes guerreiros do The Walking Dead da vida real. Chegamos ao volume 5 do Plano de Ensino Tutorado, PET, que foi disponibilizado para a gente pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E olha, galera, a gente vem caminhando junto, força, porque a gente consegue. E o tema dessa primeira semana, galera, será aspectos políticos e sindicais brasileiros. No ano a gente começa a discutir sobre a questão de eleição municipal para prefeito e vereador. É bom a gente entender um pouco também da questão do sindicalismo e toda a sua força dentro do projeto. Beleza, meu povo? Vamos lá começar, vamos dar sequência à nossa vida, ok? Então é o seguinte, galera, mas antes de eu começar, eu queria que você olhasse aí para cima. Tá vendo aí, ó, esse projeto que eu faço parte? O Projeto Escola Online. Galera, e esse projeto que eu faço parte, galera, vejam, para quem não conhece, vem comigo. Esse projeto, galera, olha só, você vai encontrar não só a História Online, como várias outras disciplinas. Você vai encontrar em várias mídias sociais, como a questão do Facebook, como a questão do Twitter. No Instagram, galera, quem está nos acompanhando, principalmente a vocês, alunos dos PETs, a gente tem colocado lá o cronograma da disponibilidade das aulas, o dia, o horário que ela vai ser postada. Perfeito, galera? Isso pode ajudar demais a vocês. E também, galera, a gente vai pedir a colaboração, claro, quem está nos acompanhando aqui no YouTube. Aqui no YouTube, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, dá um like, ativa as notificações, porque como eu sempre digo, vocês nos ajudam a fazer um canal cada vez mais forte. Beleza? Mas antes de a gente começar a falar sobre a questão dos aspectos políticos e o sindicalismo no Brasil, vamos fazer o que a gente faz de melhor. Vamos rodar a nossa vinhetinha? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar sobre o que interessa. Vamos lá, meu povo? Beleza, moçada? Aspectos políticos e sindicais brasileiros. Bom, as oligarquias dissidentes da República Velha, ou seja, lembra da República Velha, café com leite? Na Revolução de 30, estavam insatisfeitos, porque era uma máfia muito grande entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, pois as eleições eram marcadas por violência e fraudes. Assim passaram a desejar mudanças como o voto secreto, porque lembra, o voto era aberto e isso de certa forma facilitava o coronelismo, o voto de cabresto, o curral eleitoral. Então eles queriam uma mudança, por isso apoiaram a Revolução. E muita gente vai lembrar que essa Revolução de 30, galera, ela vai levar ao poder a figura do nosso querido Getúlio Vargas, que começa a fazer uma mudança estrutural. Bom, a polarização ideológica do nazismo e do comunismo influenciaram partidos políticos e os sindicatos. Porque vamos lembrar que durante a República Velha, durante a época do café com leite, sindicato era proibido. Tanto é que o movimento operário era visto como caso de polícia. Qualquer trabalhador reunido, a ordem era reprimir, prender. O Vargas enxergou que movimento social não é caso de polícia, e sim caso de política. Porque o trabalhador de ontem, ele é o eleitor de amanhã. E aí você começa a ver que durante a Era Vargas, naquele chamado período entre guerras, o que acontece, galera? Começa a surgir grupos políticos e os sindicatos passaram a funcionar. Só que era um sindicato que foi regularizado desde que o governo controlasse. Além de servir como inspiração para a criação de duas agremiações, dois grupos políticos, como o integralismo, para a galera que conhece, galera, a famosa AIB, grupo político criado por um paulista chamado Plínio Salgado, com inspirações nazi-fascistas, ou seja, ele queria trazer o nazismo e o fascismo para o Brasil, e o aliancismo, que é o grupo conhecido como Aliança Nacional Libertadora, esse grupo criado por Luiz Carlos Prestes, que queria trazer para o Brasil as ideologias do socialismo que ganhou força na Revolução Russa, onde todos os dois disputavam o poder e tentaram dar um golpe em Vargas, mas foram derrotados. Então vejam, na República Velha, sindicato não era permitido. Partidos eram chamados partidos republicanos, que atendiam aos interesses dos cafeicultores.
Durante a era Vargas, surgem grupos, como a gente está vendo aqui, galera. O pessoal, esse aqui é o símbolo da Ação Integralista Brasileira, que tinha uma saudação em Tupi-Guarani chamada Anauê. E aí você tem do outro lado, galera, um cartaz falando sobre a Aliança Nacional Libertadora. Então eram dois grupos políticos que nós tínhamos. Eram grupos ideologicamente rivais, mas que queriam ambos tirarem o que, galera? Getúlio Vargas do poder. Perfeito? Bom, dando sequência aí o seguinte. Vargas, empenhado em garantir um Estado forte, controla os sindicatos. Então vejam, o sindicato que não era permitido passe a existir desde que o presidente o que, galera? Controlasse. E os partidos políticos, o que ele fez? Ele instituiu o trabalhismo como forma de ceder os direitos reivindicados pelos trabalhadores de forma lenta e gradual. E para gerar gratidão, retribuição e o vínculo político entre o presidente e os trabalhadores, construindo a famosa consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. Já deve ter ouvido falar assim, fulano é seletista. O que é isso? O direito dele está ligado à CLT e que o governo hoje ele tenta mudar. Muitas ideias, né? O que são isso? O que é a CLT? São as nossas primeiras leis trabalhistas. A gente vai falar sobre o que, galera? Sobre salário mínimo, jornada regulamentar, sobre descanso remunerado. E aí, quando nós temos a Lei 13.467 de 2017, a famosa reforma trabalhista, ela tenta mudar um pouco a CLT. Nessa mesma época, consolidou-se a política de conciliação da classe operária e o projeto de desenvolvimento nacional. Tanto é que como é que o Vargas é conhecido? O pai dos pobres, porque ele dá ao trabalhador o que até então ele nunca tinha tido. Só que ao mesmo tempo ele o quê? Controla. Pode ter sindicato? Pode, desde que o presidente do sindicato seja escolhido pelo presidente da República. No movimento sindical surge o peleguismo. O que é o peleguismo, galera? Porque olha só, qual que é a ideia do sindicato? O sindicato, por exemplo, você tem sindicato de professores. Ele tenta atuar para quê? Para tentar minimizar os efeitos da relação de patrão e empregado. Então, a categoria de empregado, por exemplo, a categoria de professor, ela tem no sindicato um órgão que vai fazer um ganho coletivo. Então, o papel do sindicato é intermediar essa relação entre o empregador, né, que seria o termo mais correto, e o empregado. Lembrando que existem sindicatos para os patrões, é o famoso sindicato patronal. Então, quando o Vargas ele cria o peleguismo, ele fala, você pode ter o sindicato? Pode, só que eu escolho, tá? Eu escolho quem vai ser o presidente. Porque o Vargas é um sulista. O que é o pelego? Pelego, galera, era uma manta que você colocava debaixo da cela. Lá no sul tem muito hábito a questão de montaria, então para diminuir o impacto. Então, quer dizer, o sindicato, ao invés de ser algo independente, ele era vinculado ao governo. Então você vê que o peleguismo, onde você tem agentes sindicais favoráveis ao governo, que colocavam o interesse nacional acima dos interesses das classes trabalhadoras. Então era muito melhor o ganho do país do que do trabalhador. Beleza? Então não era um sindicato independente. Tá? E aí você tem aqui a famosa CLT, que é o início das nossas regulamentações trabalhistas. Bom, seguindo o barco aqui, o queremismo, no fim do Estado Novo, teve o apoio de trabalhadores, sindicatos e do líder do Partido Comunista Luiz Carlos Prestes. Por medo de perder direitos conquistados, lutaram para manter Vargas no poder. O que era o queremismo? Queremos que o Vargas não saia e depois a gente ter o movimento que queremos que o Vargas volte. As elites, temendo as ações das forças populares, derrubaram Vargas do poder em 45. Então, quer dizer, havia uma pressão para que o Vargas não saísse, mas acabou sendo derrubado e depois ele volta. Beleza? Entre 45 e 64, que eles chamam da tal República Liberal, alguns vão chamar de República Populista, que você vai ter o quê, galera? Você vai ter o Dutra, depois você tem o segundo governo Vargas, você tem o JK, você tem o Jânio e o João Goulart. Olha só, o Brasil viveu uma experiência democrática. Surgiram vários partidos políticos com diferentes projetos, como o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Comunista Brasileiro. Então são dois partidos com projetos nacionalistas. Nós tivemos a União Democrática Nacional, a chamada UDN, que defendia um projeto muito mais ligado ao capital norte-americano, e o Partido Social Democrata, que reunia as elites, com projetos de manutenção dos seus interesses econômicos e sociais. Vejam, então agora, no final do Estado Novo, é permitida a criação de partidos. Então havia uma ideia de democracia, beleza? A partir de 64, quando foi implementado o regime militar,
direitos políticos foram cassados. Os sindicatos controlados, políticos perderam seu mandato, porque lembra, quem fosse oposição seria o que, galera? Seria visto como ameaça. Então você poderia ter o seu direito cassado. E foram impedidos de fazer oposição ao governo. E foi criado o bipartidarismo. Para a galera que se lembra, através do Ato Institucional número 2, o Brasil passou a ter dois grupos políticos. O Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido contra o regime militar, e a Aliança Renovadora Nacional, que era favorável. Então você só tinha dois partidos. E o contra tinha que ser um contra muito moderado, porque ele poderia ser cassado. Beleza? Então, galera, vejam vocês. Com a abertura política, a sociedade exige o fim da ditadura e o movimento operário inaugura um novo sindicalismo. Ou seja, com o fim do regime militar, final da década de 70 e início dos anos 80, tá? Você busca um novo sindicalismo. O que é um novo sindicalismo? Eu quero um movimento sindical que não seja vinculado ao governo, que não seja controlado, que ele tenha autonomia e que possa promover greves. Não é que poder, a greve é um direito, mas foi onde ele encontrou para mobilizar. Esse novo formato de sindicato não era subordinado ao Ministério do Trabalho, como foi feito durante o Vargas, como os sindicatos nos tempos de Vargas e da ditadura militar, e não era liderados por partidos e opelegos. Isso a gente pode discutir, porque o próprio PT, Partido dos Trabalhadores, ele tem dentro do movimento sindical a sua origem. Então isso aqui a gente vai discutir. O que a gente pode falar é que você não tem tanto pelego, não é que acabou, mas você busca a ideia de um partido independente para repor a perda do trabalhador. Esse sindicato autônomo combateu o conservadorismo dos presidentes Figueiredo, que é o último militar, e do Sarney, e os neoliberais Collor e FHC. Qual que é a ideia, galera, desse sindicato autônomo? Tentar recuperar as perdas, porque quando há uma crise, a primeira classe a sofrer os efeitos é a classe trabalhadora. Tá? Então veja, a gente fala um pouco sobre a evolução política. Hoje o Brasil, salvo engano, tem 35 partidos políticos, acho muito. A ideia do pluripartidarismo, acho demais. E é inclusive estranho, né, você pensar que um país onde você tem um presidente que não é vinculado a partido nenhum. E ao mesmo tempo a gente vê hoje tanto partido surgir. Mas, e você tem um sindicato que ele busca, pelo menos de alguma maneira, tentar garantir direito às suas categorias. Só que, com a reforma trabalhista, o sindicato ele tem perdido um pouco de força. Beleza? Então vamos lá, galera, vamos ver o que se trata aqui. Quais os fatores influenciaram os partidos políticos e sindicatos brasileiros? Ó, galera, eu coloquei uma errata aqui pelo seguinte: em qual período? Porque, por exemplo, galera, se eu for falar ao longo da história, acredito eu que quando foi formulada essa questão, a ideia era para você falar durante o quê? Durante a época do Vargas, que ele realmente no texto ele fala, tá? Mas aí, por exemplo, se for assim, o que a gente pode colocar? Se a gente considerar o texto, tá? Então ele vai falar da década de 30. A polarização ideológica do nazismo e do comunismo, tanto que a gente viu o quê, galera? A AIB e a ANL influenciaram partidos políticos. E os sindicatos, além de servir como inspiração para agremiações políticas. Então, como eu falei, então se a gente for pegar o texto, ele está falando da década de 30, AIB e ANL. Mas se eu for falar, galera, ao longo de todo o período histórico republicano, porque, galera, tudo bem que na República Velha não podia sindicato, mas eu tinha partido político. Durante a República Liberal, você tem sindicatos que, de certa forma, gozam de uma certa liberdade, mas não é uma liberdade total. E eu também tenho partido, você viu, a UDN, o PTB, o PCB, o PSD. Durante o regime militar, eu só tenho dois, o MDB e a Arena. E aí o que vai acontecer? O sindicato, ele existe, mas é vinculado. E aí com a nova república eu tenho outros partidos. Por isso que eu coloquei aqui embaixo, para se você quiser... Acredito que a pergunta era para falar da década de 30. Mas o que eu coloquei? Entretanto, devemos considerar a questão vaga. Por quê? Porque ela não define. Pois durante a República Velha, o sindicalismo era proibido. E os partidos atendiam a necessidades dos cafeicultores. Tanto que você tinha o Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista. Já na República Populista, que é de 46 a 64, os partidos possuíam ideologias distintas. A gente viu lá o PTB, eu acabei de falar. E os sindicatos possuíam certa autonomia. Que durante o regime militar, essa autonomia não existe, porque ele é controlado, e você só tem dois partidos, que não têm liberdade de funcionamento. Só no final da década de 70 é que possuímos um sindicalismo independente e a volta do pluripartidarismo.
Então, galera, acredito que a pergunta é sobre isso aqui, ó, sobre a década de 30. Mas para quem está estudando, para quem está acompanhando, vejam que a resposta ela pode ser um pouco mais ampla. Beleza? Então tá aí para depois você poder brincar, para depois a gente poder discutir essa questão. Show de bola. Vamos lá, galera. Explique o que foi o peleguismo. Eu acabei de falar lá no texto. O que é a ideia do peleguismo? O Vargas, ele permitiu a existência do sindicato, que era proibido, só que com a seguinte condição. Por exemplo, vamos fazer o sindicato dos alunos. Vocês escolhem representantes. Qual seria a ideia do sindicato dos alunos? Lutar pelo direito dos alunos. Então, por exemplo, eu permito que seja criado um sindicato, um por categoria. Vocês criaram o sindicato? Registrou? Regularizou? Então, eu, presidente, é que vou escolher o presidente do seu sindicato. Então, para quê? Para que o sindicato não seja tanto de enfrentamento, ele seja mais de quê? De negociação. Tá? Então, por exemplo, galera, o peleguismo é uma das principais características da política varguista, onde pelego é o termo utilizado para designar o líder sindical, ou seja, aquele cara que vai lutar no sindicato, tá? Trabalhador, que faz o jogo do governo e das entidades patronais, aquele que se coloca como amaciador entre as relações de Estado e com o trabalhador. O pelego é aquele que serve de correia de transmissão, ou seja, é aquele que liga, tá, o governo e os trabalhadores, fazendo com que a política do Estado tenha maior aceitação dos trabalhadores, se utilizando de fórmulas variadas, desde a defesa da simples política oficial até a desmobilização dos trabalhadores. Então, não é bom ter um líder pelego, porque ele não luta pela categoria, ele às vezes ele favorece mais o governo. Tanto é que eu estou colocando para vocês o que é o pelego. Olha lá, normalmente no Sul você usa essa manta debaixo da montaria, para diminuir o impacto da sela e o animal. É como a gente fala, né? O pelego é aquele que amaciador, é aquele líder vaselina. Beleza? Então vamos lá, galera. Então, a questão de número 3. Escreva as características do novo sindicalismo. O que é o novo sindicalismo? É aquele que vai surgir ao longo da final da década de 70, quando você está tendo o final do regime militar, e aí que, de certa forma, hoje busca uma independência. Mas, como eu falei, esse novo sindicalismo ele vem sofrendo alguns ataques com a nova reforma trabalhista, ou com a reforma trabalhista. Tá? O que eu coloquei para vocês aqui, galera? O novo sindicalismo, que vai surgir no final dos anos 70, ganha autonomia. Então, ele não é vinculado ao Estado, como era antigamente, não é vinculado ao Ministério do Trabalho, mesmo porque, atualmente, nem Ministério do Trabalho nós temos mais, tá? E, através de greves e paralisações, buscavam garantir conquista para os trabalhadores, no final do regime militar e durante a nova república. E aí, para vocês entenderem, não estou fazendo propaganda, mas para vocês entenderem que, historicamente, eu tenho um líder sindical que vocês conhecem, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que fica famoso por participar do que, galera? Do Sindicato das Montadoras, onde ele teve força lá no famoso ABC paulista. Você tem aí, galera, o Lula discussando, o Lula, inclusive, ele chega a ser preso durante o regime militar, e dentro do sindicalismo, você vê o nascimento do Partido dos Trabalhadores. E se você for para fora do Brasil, eu tenho um movimento chamado de Solidariedade. É um movimento feito na Polônia, onde o Lech Wałęsa, ele é o primeiro líder sindical eleito presidente. O Lula é o segundo. Mas você percebe que os trabalhadores começam a se mobilizar, inclusive ao ponto de criar partidos. Beleza, galera? Então, mais uma vez, eu agradeço demais a participação de vocês, a colaboração. Fiquem com Deus, estamos juntos na caminhada e logo, logo a gente está indo para quê, galera? Para a semana 2. Tá ok? Meu muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.